início à nossa reunião e para a nossa ambientação antes da prece inicial, nós teremos o vídeo da música Jesus a Porta, Kardec a Chave, de autoria da nossa querida companheira Lília Rosa, lá de Bangu. Jesus a porta, Kardec a chave. 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 Para evoluir é preciso aprender. Para melhorar é preciso caminhar. E o Mestre Jesus veio nos trazer muitas lições que devemos praticar. Jesus a porta, Kardec a chave. 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 Mas a porta que Jesus nos mostrou não conseguimos sozinhos transpor. E Kardec veio nos mostrar todas as chaves para a porta ultrapassar. Jesus a porta, Kardec a chave. 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 Jesus a porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. Jesus a porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. Jesus a porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. Jesus a porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. E acabou. Amigo Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita e maravilhosa de estarmos novamente reunidos em Teu nome, para estudarmos, Senhor, as lições edificantes da doutrina espírita. E nesse momento, Senhor, em que nos recordamos que na data de ontem, 3 de outubro, comemoramos o nascimento do nosso amado codificador Allan Kardec, queremos te agradecer, Jesus querido, por haver enviado à humanidade esse missionário luminoso, através do qual nós hoje conseguimos beber dessa fonte de água pura e cristalina que é o Espiritismo. E que nós possamos, Senhor, hoje, através dessa reunião, rendermos a justa e merecida homenagem a Kardec, através, Senhor, do conhecimento de sua obra. Que possamos ter mentes e corações abertos a todos os aprendizados e lições desta noite. E rogamos, Senhor, que possa desenvolver a nossa companheira responsável pelo estudo, para que traga de forma clara e precisa a mensagem desta noite aos nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor, e que teu nome possamos iniciar a reunião pública de hoje. Agora, nós vamos convidar a nossa irmã Érica Ueoca Machado, que fará a divulgação da obra espírita. Muita paz a todos. Hoje nós trouxemos esta obra do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulada Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro, a capa é a capa raiz, tá? Do ano 2000, a primeira edição.
Segundo mesmo a nota da autora, esse livro ele foi uma singela comemoração dos 2000 anos de nascimento aqui na terra de Jesus, o nosso mestre. E a nossa companheira, Joana de Ângeles, ela, de forma muito humilde, ela nos traz na introdução algumas explicações. E a explicação assim, que me chamou mais atenção foi que ela fala, sem veleidade de especialista em psicologia profunda, que ela não tem essa pretensão, o nosso é o contributo sincero de quem crê na excelência da doutrina espírita, que atualiza o Evangelho, graças aos postulados apresentados pelos Espíritos Iluminados, ao eminente codificador, que muito bem soube fixá-los na obra incomparável de que se fez responsável. Então ela diz que Jesus é o nosso amigo inconfundível, que é o nosso terapeuta por excelência. E ela diz que a contribuição dela é para a autoiluminação de cada um que se fizer leitor desta obra. E aí fica a nossa dica, nossa dica de ouro, Também a gente escolheu uma homenagem à nossa palestrante, a gente sabe que ela gosta muito da série psicológica de Joana e todos os outros livros, tem uma identificação muito boa, então a gente escolheu essa obra também em homenagem à nossa querida Andréia Bíblia, que hoje veio contribuir com essa palestra. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Érica, fica aí excelente sugestão de leitura. E agora nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é a nossa palestra. Como a nossa irmã Érica já anunciou, nós estamos recebendo com muita alegria a nossa querida irmã e amiga Andréia de Barros, que é trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica na rua Suzuki, Goulart, 351, no Japão. E nós estamos hoje participando do mês de Kardec da Reunir 6. E hoje o tema será 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus à porta, Kardec à chave. Vamos vibrar para você. Boa noite. Como falei para o pessoal, a gente que está na organização, na estruturação do encontro, a gente vai falar da reunião. A gente escolhe a casa, assim, no início a gente escolhe uma casa e depois a gente fica esperando as casas que vão ficar por último. Geralmente, quem pega os primeiros dias fica por último. Aí eu, quando foi lá, aí eu vi as casas e falei assim, sexta-feira é o dia que eu coordeno um grupo de estudo na minha casa online, mas eu falei assim, eu vou ter que ir para Santa Cruz, enfim, ou para um lugar desse. Eu vou negociar com o pessoal, a gente vai fazer um estudo na quinta-feira e eu vou para o céu, porque é no centro de Santa Cruz. E aí eu não vai ter errado, Dessa vez a gente fez isso. Então, a gente está muito feliz, mais um ano que a gente consegue estar nessa tarefa. Rapidamente, a gente a Erika estava falando ali que a Joana de Ângeles precisa uma homenagem sempre singela. Imagino que seja profundo e complexo para a Joana de Ângeles. Ela falou isso, nossa, e de fato é o livro que eu mais leio, porque ela faz uma síntese tão boa nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que dá uma orientação para a gente fazer estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela conviveu com Jesus, então às vezes ela traz detalhes das falas do Cristo que ela ouviu e que ela estudou com ele. Então dá uma ampliada, dá um foco diferente para a gente entender os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena. E por incrível que pareça, eu leio muito ela, mas não é o autor que eu mais leio. O autor que eu mais leio é Manuel Filomeno de Miranda. Porém, eu leio ela, mas o que eu mais leio mesmo é Manuel Filomeno de Miranda também, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Mas vamos lá. Passar. É o outro. É o último, né? Não? Não, eu passo. Bom, o que a gente está fazendo? Esse é o exemplo
da reunir. Não é do reunir, é da reunir, é feminino. É a reunião, da reunir seis. Que é como se organiza o movimento espírita do Rio de Janeiro, que tem como nossa federativa o CERJ, né, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e que é dividido nessas 7 áreas, são 7 áreas do CERJ, que é a área de educação, de unificação e outras. São 9 reunir, que está ali, 45 que são os conselhos, que alguns pegam, como o município do Rio de Janeiro, pegam cidade, pegam os bairros, e no estado pegam cidades, se agrupam. E são 691 instituições espíritas adesas, não necessariamente participantes, mas adesas. E o nosso é a Reunir 6. Que pega, que a gente costuma chamar do ramal de Santa Cruz, do trem, mais a Costa Verde, Angra dos Reis e Ilha Grande. Paraty também, né? Então essa é a nossa reunião. Vamos ver se ele passa agora. É a qual? É o último? Agora foi. Foi para ali. E aqui a gente está, como está vendo, olha, os conselhos que formam a nossa reunião, o 25º, o 27º, que é onde nós estamos, pega Santa Cruz, Sepetiba, Itaguaí, Paciência. É tudo muito grande, né? É muito, mas Campo Grande ainda é mais assustador, maior ainda. E aí tem o 25º, que é o que a gente falou, Angra dos Reis, Costa Verde, o 27º, Santa Cruz e regiões, o 28º pega Campo Grande, Seropédica, Pedra de Guaratiba, Santíssimo, é um mundo, e Campo Grande é grande. 29º, seu que é o seu, do qual eu faço parte, Leila Jussara, que faz parte 2, inclusive Leila Jussara é minha chefe no encontrão, ela não gosta que eu fale isso, mas eu falo no encontrão, ela é a chefe. 29º, que pega Senador Camarás, Babu, Bangu, e o 30º, que pega a região de Arema, Padre Miguel, Magalhães Baixo, aquela região. Então, para a gente ver, e dá todas as casas que fazem parte, que são adesas e não adesas, desses seus estão realizando esse mês de Kardec. Inclusive, tem 2 companheiros nossos de Campo Grande, o Ricardo Teixeira e a esposa dele, a Fernanda, que estão visitando as casas em Angra dos Reis. Porque esse ano não vai dar para fazer a caravana, porque geralmente tem um grupo que faz a caravana. Mas por causa de eleição, comissão diretora do CERJ, uma série de coisas, não vai dar para a gente se organizar aí esse ano. Então eles se propuseram aí essas casas, porque eles estão fazendo isso daí. Então, para a gente ver que a gente está conseguindo isso. E nós somos, dentro dessa estrutura, o seu que consegue realizar essas coisas. A reunir que consegue realizar essas coisas. A gente tem um laço de amizade, de estarmos em comunicação que permite que a gente possa fazer isso. Então, é muito aqui. Eu hoje estou aqui, eu vou também vou no Isaac Lima e vou numa casa espírita que tem lá em Senador Camará, que não é a mesa, mas que aceita fazer parte dessa coisa. Então, voltou por quê? É o outro, de baixo. Não, eu vi. Não, de baixo. Então, agora foi. Isso. Bom, e aí, a apresentação. Como é que surgiu esse mês de Kardec? Gente, sempre é bom a gente lembrar que é um evento que agrega, como a gente falou, os centros espíritas de todos os seus que formam a Reunião CERJ e acontece no tour desde 2019. 2019, então, até o dia 20 pelo menos, desconhecidíssima
diretora da área de educação do SERG, da CINED, amanhã ela vai estar em Campo Grande fazendo palestra, fazendo ela pediu, ela estava a unificação. Ela vai fazer a palestra amanhã. Não, ela vem ao Teresa de Jesus em Campo Grande fazer o mês de Kardec. Ela estava doida para vir, a gente sobrou a data, eu falei com ela falou, eu vou. Então amanhã ela está sendo aqui. E aí ela teve essa questão do Pacto-Alvo, que foi um trabalho que o Álvaro Crispino fez com os diretores da unificação dos seus. E aí ela sugeriu que em 2019, com os 70 anos do Pacto-Alvo, todas as reunir fizessem um evento sobre isso. E para a gente, ela chegou em off para a Regina Marciano, que é uma das diretoras de unificação lá do 29º seu, que é a representante da Reunir 6 na unificação, e fala assim, por que vocês não fazem essa caravana? Aí a gente começou. Nem todas as casas espíritas aderiram, mas grande parte. Teve casa espírita que fez depois e tal. E aí o que aconteceu? Em 2020, a gente estava preparada para falar sobre a caravana da fraternidade, que faria 70 anos, mas aí a gente teve a pandemia. Mas a gente não deixou de fazer, porque a gente falou assim, não, a gente não vai deixar de fazer o evento por causa disso. E aí a gente fez seminários em outubro. Um foi sobre mediunidade com o Jacobson Trovão, e o outro, no ano seguinte, também foi sobre o atendimento fraterno com o pessoal do projeto Manuel Filomeno de Miranda da Bahia, que trabalha com o Divaldo Pereira Franco. A gente falou assim, não, a gente não vai deixar. A gente aqui não deixou de duas datas importantes durante a pandemia. A gente não deixou de fazer alguma coisa em agosto, quando é o Ereu. A gente fez alguma atividade e também em outubro. Em 2022, a gente volta com os 160 anos de viagem espírita em 1862. Ano passado, a gente fez aquele texto maravilhoso de Kardec, inclusive tem outro. Kardec, ele mandou duas mensagens. Ele mandou aquela que a gente fez o recado e tem uma para os médicos. Eu acho que a gente tem que fazer essa daí. De repente, nos 160 anos do livro dos médicos, a gente pega essa ou antes. Né? O ano que vem que a gente vai falar de espiritualidade, ano que vem é céu e inferno, então a gente vai falar de céu e inferno. E aí, esse ano, como não poderia de ser, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que homenagear o nosso codificador falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema nosso. Gente, foi. E quando a gente pegou assim uma linha mestra, o que é a linha mestra? Quando a gente faz um planejamento, a gente pega aquilo que tem que ser o foco da nossa fala. Que é, aí a gente pegou esse trecho dessa mensagem sobre unificação do Dr. Bezerra de Menezes, para a psicografia do Chico Xavier, que está no Reformador de dezembro de 1975. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquistas a poderes transitórios. Amor de Jesus sobre tudo, sobre todos, verdade de Kardec para todos. Isso é muito importantíssimo, né? Tanto é que se a gente pegar qualquer estatuto de casa espírita, está lá que não é proibido fazer qualquer tipo de campanha política no espaço. Cada um pode ter a opinião que quiser, mas aqui dentro não é ambiente para isso. Até porque a história nos mostra que quando política e religião se juntam, a coisa não dá certo. Então, isso é um fato. Até porque, como a gente costuma falar, a gente vai ver isso daí. O Evangelho, o Kardec coloca que enquanto a caridade não for aquilo que norteia todas as ações de todas as instituições na Terra, a gente vai continuar vivenciando que a gente está aí. Então, o ponto fundamental é
caridade, como Jesus ensina. Também, como ele fala, né, sem personalismos, sem profissionalismo religioso, não existe sacerdócio na doutrina espírita. Não existe aquele palestrante que é o líder da doutrina espírita. Quando a gente fala isso, a gente está se equivocando. O único líder da doutrina espírita é Jesus, que ele é o modelo. E quem ele chama para ser o emissário dele, para trazer de volta o seu evangelho, se denominou Allan Kardec, que apaga a sua personalidade para que a doutrina fosse maior do que ele. Porque Hipólite, que nasceu, como a Alexandre falou, no dia 3 de outubro de 1804, era um intelectual eminente da sociedade, tanto ele quanto a esposa dele, amigo dele. Quando ele lança, em 1857, o Livro dos Espíritos, ele apaga tudo isso, deixa de lado, assume o nome de uma reencarnação que ele teve, de Allan Kardec, para que a produção intelectual dele não superasse ou não se fizesse como propaganda, digamos assim, da doutrina espírita. Isso é algo que a gente tem que aprender com o nosso codificador. É algo importantíssimo que a gente tem que aprender com o nosso codificador. Sabe aquilo assim, desculpa, eu vou ter que dar minha opinião. Eu fico um pouco assustada quando eu vejo assim, o anúncio de uma palestra espírita e fala assim, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Isso não existe no doutor espírita. Eu estava ouvindo uma palestra até do companheiro Paulo Nagai, do Céu de Bento Ribeiro, sobre Allan Kardec, que ele fala assim, gente, eu sou médico aqui na Terra, mas a medicina espiritual, ela é muito maior do que a medicina que eu faço. Qualquer um faz, porque a medicina espiritual, se a gente pode falar assim, não é feita por homens, é feita pelos espíritos. O homem, a gente encarnado, que está se deixando, a gente é só o intermediário, é médium, é só canal. A gente tem que ter essa consciência. Então, assim, é isso que ele está falando. Então, é aberto para qualquer um. E às vezes aquela pessoa que exerce uma profissão na nossa sociedade de menos qualificação, digamos assim, é uma pessoa de envergadura moral muito maior do que quem está numa profissão de altíssimo nível. Hoje já pode ter sido esse profissional de altíssimo nível e agora, no dizer da nossa sociedade, e agora está nessa posição, é a lei de reencarnação, né? Então, falando isso, sempre unidos de conquistas de poderes territórios, realmente, gente. Aí a gente lembra do julgamento de Jesus, que estava lá Herodes, junto com o governador, e pergunta da verdade do reino, e aquele que permitiu que Herodes estivesse na posição como Herodes, estava ali, e sabia que ele não podia dizer quem era ele, senão ia constranger aquele companheiro que estava preparado para saber daquilo. Então a gente não é, a gente está. A gente está. Olha, eu estou aberta no botão certo. Acho que foi. E aí a gente vai começar. Como é que eu pensei a palestra? Eu peguei um planejamento que a gente faz, é pensado junto. Eu organizo planejamento. Eu sou a doida do planejamento. Eu organizo. Mas não, a ideia não é minha. É o que a gente discute, a gente vai lá e faz. E tudo que está aqui é retirado da doutrina espírita. Então nada é meu. Então a gente tem que ter essa coisa. Cada um tem a sua função. E isso é algo que a gente sabe fazer. Tem algumas frases do texto do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que está no Opinião Espírita, é o capítulo 2, que termina justamente com Jesus à porta, Kardec é a chave. O título do texto está ali, né? Frases do texto mestre do apóstolo. E a gente peguei recortes do planejamento de acordo com os objetivos que a gente focou para a gente trabalhar.
Então, Jesus aborda Kardec as falas. E aí, é uma frase, e aí, lá no texto a gente pegou, eu desconstruí o texto, né? Peguei algumas frases, fala o seguinte: Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Ele mostra como é que é o fenômeno mediúnico. Ele mostra a mediunidade pura, ele mostra a questão da obsessão, várias questões. O Pentecostes é o referendo para que os apóstolos usassem a mediunidade. Todos os apóstolos, ou pelo menos a maioria deles, eram grandes médiuns, eles eram médiuns. Tem passagens bastante robustas na literatura espírita mostrando essa ponte da mediunidade com Jesus que os apóstolos exerciam. E Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Não é dele, por isso que a gente fala, não existe kardecismo. Quando falam para mim, você é espírita kardecista, eu falo, desconheço essa denominação. Eu sou espírita. Inclusive, agora aqui na Uber, que eu vim fazendo um atendimento fraterno. O motorista da Uber me contou toda a história dele com a mãe dele. Impressionante. Né? Eu acho que está precisando desabafar, aí a espiritualidade coloca você ali, e aí ele veio falando, né, das umas questões que eu tenho com a mãe, e aí ele estava falando, a minha mãe é espírita. Aí ele falou lá um negócio de que nessa instituição que frequenta tem um estudo de desenvolvimento de 7 graus para se tornar apóstolo. Eu falei, isso não é espiritismo. Não é. Não existe isso. Ela pegou água? Não. Não espiritismo é espiritismo. A gente respeita, mas a gente é espírita. Não existe espírita kardecista. A gente é espírita. Então, o Kardec traz isso. Por isso que ele fala que ele não é dono da doutrina. Por isso que ele apaga a personalidade dele e assume outro nome. Então, isso acontece. E aí... Não, a gente passa. Passa aí, por favor. Né? E aí, o que a gente pegou? Né? Até pensando no objetivo geral que a gente pensou. A gente abre o Evangelho e está lá a apresentação, que a Kardec fala. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Este livro não é um livro é um livro prático. Não é um livro de quimera, não é livro de página, não é livro para a gente achar isso é muito bonito. Ali está o caminho, a verdade e a vida. O que fala assim? Você quer ser feliz? Seja paciente. Mas como é que você é paciente? Como está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala assim, olha, paciência você aprende no dia a dia lidando com situações difíceis. Não adianta. Nessa situação. Então é um manual prático, é para a vida. Se a gente quer ter a felicidade relativa na Terra, ali está o caminho. Tem outro. Mas eu não concordo com isso. Lamento, mas é o caminho. A gente pode dizer assim, não consigo fazer isto. E aí a gente vai pensar o quê? Aí a gente é muito difícil. É difícil pela nossa situação, porque a gente não consegue se libertar de várias questões nossas. Uma vez eu ouvi, passando no Instagram, uma pessoa falando assim, a gente às vezes prefere viver no inferno que a gente conhece do que arriscar viver no céu que a gente desconhece. E é verdade. É verdade. Mas fulano fez isso comigo. Lamento por fulano. Mas a gente não vai fazer. Porque é cada um segundo as suas obras. Você vai responder por você. Você não vai responder por A, B, C. Você vai responder por A, B ou C se você pegou a tarefa da maternagem, da paternagem e não deu conta disso. Né? Deixa eu fazer o que quiser e tal. Deixa o filho dormir 4 horas da manhã, jogando. Aí amanhã não quer sair de casa com 40 anos.
clara. Aí a gente tem responsabilidade, a gente vai responder, mas já responde sofrendo, mas vai ter que responder por isso. E depois tem essa frase maravilhosa, que a partir disso daí, o que a gente vai fazer? Kardec fala da fé raciocinada lá no capítulo 27, mas o que Kardec propõe é fé inabalável. Só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque se não tem a fé de frente com a razão, a gente se torna racionalista. E aí a gente justifica certas atrocidades como normal, como natural. E aí a gente até usa a doutrina espírita para dizer que certas coisas que a gente vê aconteceu por causa de causa e efeito. A gente encontra cada explicação impressionante. Né? Uma vez a gente estava num grupo de estudo e estava aquela questão da lei de destruição que fala dos assassinatos, né, do assassino. E aí uma companheira jogou isso, de que uma pessoa que desencarna por bala perdida é porque matou alguém para a gente falou, não é, porque senão Deus é assassino. Não é essa circunstância. Ninguém nasceu para matar ninguém. Não matarás. Não matarás. Ninguém nasceu para matar ninguém. A questão do desencarne não está preso só a essas questões, como a gente, no que a gente fez em Deus para tem uma série de circunstâncias. Uma série de circunstâncias. A gente sempre fala isso. Se te pergunta isso, qual a resposta você vai dar? Não sei. Isso desculpa, que agora eu brinco com isso, que algumas pessoas falam, que eu sou muito direta na hora de falar. Eu tento me policiar com isso, mas, gente, a questão de porquê ou não porquê, de permissão ou não, é problema de Deus. E a gente não é melhor que Deus para analisar, né? A gente sabe, se permitiu, é porque alguma coisa de bom vai surgir dali. Pode passar de novo, por favor. E aí, outra frase que a gente pegou, que tem a ver também com o nosso planejamento. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Então, qualquer um que se avente a dizer que é maior do que Jesus, ou que se equipara a Jesus, a gente estranha. Jesus é o mestre. Kardec veio colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Ele é apóstolo. O apóstolo é aquele que segue e ensina os preceitos do seu mestre. E se nós somos discípulos? Nós não podemos dizer que não. Do Kardec, a gente tem que procurar as lições desse professor para a gente conseguir atingir o caminho, a prática desse mestre maior. E aí a gente botou duas questões que estão em obras póstumas. Obras póstumas que são escritos que foram achados no escritório de Kardec, enfim, depois que desencarnou. E na segunda parte tem um histórico de como foi construída a doutrina espírita. É muito importante. E aí ele vai perguntar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante também, que ele que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo numa estância de veraneio, numa praia. Ele se isolou, ele não foi em Paris, sozinho, não disse para ninguém que estava escrevendo, por causa da envergadura da obra, da dificuldade. Ele teve que ir para lá, por causa do burburinho de Paris, das exigências que faziam dele, ele não ia ter a tranquilidade necessária para trazer essa obra. A gente dá um exemplo, o Divaldo Pereira Franco tem uma fala dele, que quando ele estava escrevendo, se eu não me engano, era Trilhas da Libertação, ou é Trilhas da Libertação ou é Tormentos da Obsessão. Que ele falava que todo dia ele tem um horário X que ele se recolhe para psicografar, acho que é 18 horas, uma coisa assim. Os espíritos que iam ser relatados naquele livro iam lá e faziam uma balbúrdia que ele não conseguia. Aí a Joana de Anjos me virou e falou assim: muda o horário. Vai de madrugada, muda o horário.
fazer e tem mais uma tranquilidade maior para você falar e não falar para ninguém que você está fazendo essa obra. Então, às vezes, o espírito precisa, o médium precisa desse recolhimento para que isso possa vir. E aí tem duas perguntas pontuais que a gente vai começar, que o Kardec faz. Que pensais da nova... Volta. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E a outra. Que dirá o clero? Aí a gente pegou trechos da resposta. Vamos lá. Resposta da primeira, né? O que achas? Aí tem esse trecho assim. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas de que são necessárias, como também a vida prática das nações ao ligar dele instruções excelentes. Então, o que quer dizer? Que os futuros governantes evangelizados, mais espiritualizados, vão fazer as suas leis de acordo com o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, vocês já pararam para pensar a nossa responsabilidade, porque a gente tem contato com esse manancial de conhecimento que a maior parte da humanidade ainda não tem. Todo mundo conhece agora. Para e pensa nisso. A gente não tem. E o interessante, né? Fala assim, a espiritualidade vai falar assim para gente, olha só. Vocês vão reencarnar no Brasil, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, como espírita, meus filhos, é a última chance, vocês são os mais rebeldes. É a chance que vocês vão dar. Vou botar vocês lá na melhor escola, eu vou dar o que tem de melhor para vocês. Vocês vão ter problemas, tribulações, para ir trabalhar, vai ter que acordar, às vezes estudar, vai ter que ir para longe, vai ter que andar de trem, uma série de coisas. Mas eu vou te dar o maior tesouro que você pode ter, a doutrina espírita. E dentro dessa doutrina espírita está o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz isso tudo aqui para a gente. E a gente reclama da vida, é uma coisa. Quando eu li isso, que a gente às vezes lê, é muito interessante. À medida que a gente vai estudando, a gente vai pegando camadas do estudo. Eu falei assim, gente, olha só como isso daqui é importante, né? Pra gente, vou passar. E aí, ainda respondendo, aí ele coloca o seguinte: eu dividi em tópicos, não está assim não, mas olha, a dúvida tem que ser destruída. Jesus é o modelo, ponto. Deus é a inteligência suprema do mundo, do universo. A justiça de Deus é misericordiosa. Deus é imaterial. Não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório. Vocês são espíritos em processo de evolução. Reencarnação é um dogma no sentido de que é uma verdade. Não é um dogmatismo, mas é um dogma. Porque o que é um dogma? Dogma é uma verdade verdadeira, digamos assim. Por exemplo, se a gente falar que o Sol produz calor, isso é um dogma. Alguém aqui vai dizer que não, o Sol produz luz. Agora, não é dogmatismo, por quê? Porque a gente pode questionar como é que essa luz é produzida. Como é que esse calor é produzido? Não impede que nós não tenhamos questionamentos de aprofundar como isso acontece. É nesse sentido, mas a dúvida não existe. A justiça de Deus se faz através da lei de reencarnação. É a base, é o fundamento. Sem ela não tem sentido. E aí continua. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas, ou seja, nós já estamos prontos para receber essas verdades e para começar a disseminar. Mas a pessoa diz que essa pessoa é tão boba que fala umas coisas assim, não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas isso vai refletir quando essa pessoa desencarnar. Aí vai falar assim, mas aquela pessoa me falou isso assim sobre isso. Vou procurar, de repente, um centro espírita para estudar um pouquinho mais. Porque os desencarnados chegam, né? Pra gente. Já de muito
de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrodearam. Teve aqueles que vieram antes que já planaram o chão. Francisco de Assis, Santo Agostinho e tantos outros. Lança, pois, a semente que te confiamos, pois é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. A gente tem que parar com o intelectualismo. Jesus disse que não veio para os loucos. A doutrina espírita é o consolador prometido. O Evangelho segundo o Espiritismo é a consubstanciação do Consolador prometido. Coração e intelecto tem que estar junto. A gente não pode ficar só no intelectualismo. Quem é sofredor, quem está batendo a nossa porta do sofrimento, está precisando de um amparo, de um consolo. Mas a gente tem que ter o conhecimento para poder consolar corretamente e abrir o nosso canal intuitivo para que a espiritualidade superior nos intua o que a gente tem que falar para essas pessoas. Vamos lá. Olha o relógio no sensor. Pode? Pode. Né? E aqui está a resposta 2, sobre o clero. Que está falando o quê? Que a que face a face, céu e terra, terá de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeira cristã. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que o Espiritismo trabalha em cima da lei do amor, fora da caridade e na salvação. É o lema. É isso que diz. E o que interessa, ao final, é isso aqui, ó. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a toques e ataques. Realmente, Kardec foi um lutador, porque o que ele passou, o que ele ouviu, foi impressionante. Vamos lá, Érica, porque a hora está chegando. E aí, mais uma fala. Jesus revela, Kardec descortina. É que a gente pegou esse texto, né, em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Carlos, psicografia de Roberto Lúcio, que não é o Roberto Lúcio que está aqui, é o médico, psiquiatra, muito bom, que inclusive na internet tem uma palestra dele sobre depressão e outra sobre esquizofrenia, que é maravilhosa, que a gente encontra no site da Associação Médico Espírita Brasileira, ele é da AME de Minas Gerais. E aí ele fala assim: o Evangelho se constitui em 3 partes que se complementam. Estas partes são distribuídas entre o que é, o que fazer e como existir. E aí a gente vai ver rapidamente essas fases da estrutura didática do Evangelho. Aí a gente fala, em verdade, não precisa no canal, em verdade, caminho e vida. Por quê? Porque aí a gente vai ver por que se inverte isso. Quem fala isso é o Saulo Silva. Né? O que é? Que pega do capítulo 1 ao 6, em verdade. O que a gente está querendo dizer? Os 6 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem a relação entre Jesus e os princípios básicos da doutrina espírita, no seu aspecto ético e moral. Que fala lá, a tese apresentada é que o Espiritismo se apresenta como o grande consolador prometido por Jesus. O Espiritismo não foi feito em nenhum gabinete e utiliza critérios universais, independente da religião adotada pelos encarnados. E é verdade. Por isso que vai transitar em tudo. Então, vem falando de questões dessa questão. Vem trazendo um consolador nesse sentido. Ele não disse que o consolador viria, então ele manda isso para a gente. O capítulo 6 é a base, a estrutura, o coração do Evangelho segundo o Espiritismo, dos consoladores. Né? Acho que todo mundo concorda com isso, que ali está a base. Então, a gente pegou 2 exemplos. Vamos lá, o primeiro é que está no capítulo 1, que Jesus fala o quê? Olha a ligação. O Evangelho segundo o Espiritismo sempre começa com uma passagem do Novo Testamento, principalmente do Sermão da Montanha de Mateus. E depois Kardec faz uma série de comentários e ainda põe a instrução dos Espíritos para complementar esse estudo, para exemplificar mais.
Então a gente destacou, hoje isso tudo foi sorteado. Sabe aquela coisa assim, do Ariel acaso? Nas partes. Então, o primeiro é: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Começa o Evangelho, no primeiro capítulo, assim. Agora eu não estou falando da introdução, hein? E aí, lá no item 7 do capítulo 1, que é o Cristo, a gente vê assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o que está tentando? Que lei que Jesus não veio destruir? A lei natural. Ele colocou em prática e a doutrina espírita veio nos explicando, o Evangelho veio nos trazendo o aspecto moral disso daí. Se a gente pegar e estudar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pegando os 3 aspectos, a gente vê em todos os seus capítulos as leis morais que estão no livro dos Espíritos, no capítulo 3 inserido ali. É fato. Não pode ser diferente. Então, Jesus cumpriu a lei. E aí Kardec vem e pega assim, agora eu vou mostrar como é que vocês podem vivenciar, enquanto espíritos imperfeitos que vocês estão, essa trajetória de Cristo. Fazendo isso. Está vendo como como Deus nos ama enormemente, que nos permite estar tendo esse conhecimento? O outro, Érica, por favor. E aí, claro, lá no capítulo 6, a gente, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente está aflito porque a gente está muito angustiado no momento e a gente está sobrecarregado. A gente diz até que a gente está vivendo a sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço. E Jesus diz ainda, nessa passagem, que o jugo dele é suave. O que é o jugo? O jugo é um instrumento que parelha 2 animais, principalmente bois e cavalos, para que eles caminhem juntos e área. Então Jesus está dizendo que está caminhando junto a gente, do nosso lado. Não está dizendo que está atrás nem à frente, ele está dizendo, eu estou caminhando com você, no teu passo. Se você anda depressa, eu estou caminhando depressa contigo. Se você anda devagar, eu estou caminhando devagar contigo. Se você precisa parar para descansar, eu paro junto de você. E aí a gente pegou esse trecho, no item 6 do Evangelho, que ele fala que venho o Cristo Consolador, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas próprias. Ou seja, o que nós somos deserdados? Nós somos deserdados de terras. Se a gente pega lá no meu reino, o item que fala do mundo de provas e expiações, vai falar que a maior parte dos espíritos que habitam a terra são espíritos que estão vindo de outros lugares, são estrangeiros. Degradar, a gente não pode narrar de novo, hein, gente? Por favor. Então a gente é desertado. E ainda nós que estamos no Brasil, somos deserdados da Europa. E que Ismael aceitou a gente. Então está falando isso. Brasil, coração do mundo. Vai ser. Europa não quer vocês. Ismael, vem que a minha tenda está aberta e aceita todo mundo. Vamos lá, Érica. Que falta pouco tempo, acho que não vai dar tudo. O que fazer? Que é no capítulo 7 ao 17. O caminho. A prática. O caminho da felicidade. Com as devidas explicações dos Espíritos e que dão sentido e objetivo aos ensinamentos de Jesus. Vamos lá os exemplos? Exemplos 1. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que se puser em cólera... Perdão. Não, tudo bem. Em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. E aí o Kardec vem explicando
que ele está falando da necessidade da brandura. Está no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E aí fala o quê? Que a brandura da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência é uma lei. Está dizendo que é lei. Então a gente necessariamente temos que ser brandos, moderados, mansos, afáveis e ter paciência. A gente não sai daqui enquanto a gente não tiver isso. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descorteja que alguém possa usar para com semelhantes. Por que a gente escolheu isso daqui? Porque a gente está vivenciando isso de uma forma absurda. Como a nossa sociedade está descortês. E quanto isso faz mal. Como a gente tem esquecido de praticar isso. E está naturalizando esse tipo de coisa. O outro por favor. E aí, o outro exemplo, que é o máximo, é a culminância, que é o capítulo da ética, que é o capítulo 17, seja perfeito. E aí a gente entende porque, vendo aquilo, o que fala no capítulo 9, por que a gente tem que amar os nossos inimigos, fazer para ele todos os bens. E aí a gente tirou esse trecho lá, que fala assim, porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Quando a gente odeia, a gente bloqueia o nosso coração para que aquela lei se cumpra e essas questões fiquem presas, aprisionadas na nossa vida. Por isso que Jesus falou que para a gente ser perfeito como nosso Pai Celestial, ou seja, segue a lei de Deus, que a gente faz isso amando os inimigos, para não se deixar levar pelo ódio. Olha o que a gente falou antes. A gente está falando da cólera, agora já falou do ódio. Para que a gente possa caminhar. Olha, ele foi legal, hein? Ele falou, ó, pelo menos enfraquece, que está dizendo aqui que a gente já tem um pouquinho de caridade. Tem um pouquinho de caridade. Vamos lá, para a gente pelo menos ver o outro item, já está no final. E como existir, que é do capítulo 18 ao 19, que fala justamente da prática e que leva à transformação social, erguida a partir das bases morais propostas pelo Evangelho. O objetivo do Evangelho, nesta parte, é mexer com os corações das pessoas, visando fortificar a sua relação com Deus. O próximo, já está no final, gente. Aí a gente pegou essa parte, que está no capítulo 24, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, que aí Jesus fala, e aí ele vem falando sobre a mediunidade, que ele coloca, se somos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar-se com os espíritos, quem ousaria pretendê-lo? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Nós que somos médicos da casa espírita, nós estamos nos retos e nos viciosos, não vamos responder. Vamos lá? E eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber o que comer para o sustento da vossa vida. Não se entrega a matéria. Vamos não entregar a matéria. Menos ansiedade. Esse está falando, menos ansiedade. E aí ele vem explicando a gente o quê? Que a providência sabe do que a gente precisa. Só que a gente não ouve a voz da providência. Porque às vezes a providência fala assim, não, você não precisa disso, que vai ser a sua perdição. E a gente insiste e se perde. Isso é muito simples, gente. Vamos parar para ver. Muito simples. E para terminar, faltam 2 minutos. Vamos lá. Concluindo, Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Está no texto do Emmanuel. Os homens ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas próprias obras
e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Não vai ter mais promessa, a gente vai entender que não se faz barganha com Deus, e que Deus é nosso Pai misericordioso e nos ama, e que nos dá tudo que a gente precisa para que a gente seja feliz na terra. E Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Tem que consertar ali as leis do universo. Como de fato, que ele traz as leis morais. O último, acho que esse é o último, não é? Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Obrigada, gente. Nós agradecemos a nossa querida irmã amiga, Emília, pela mensagem, o esclarecimento da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que ampare nas suas tarefas na seara do Cristo. Nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Graças te damos, Jesus querido, por esse banquete espiritual que recebemos na noite de hoje, através da palavra da nossa querida companheira, que nos mostrou a grandiosidade dessa obra bendita, maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós queremos agradecer a Jesus e a Kardec por essa obra em nossas vidas, que possamos valorizá-la cada vez mais, através da sua leitura e do seu estudo. E nesse momento, Senhor, que os benfeitores espirituais possam derramar sobre cada um de nós aqui presente, encarnado, desencarnado, os fluidos salutares de que necessitamos para o nosso refazimento orgânico, psicológico, emocional, moral, espiritual, a fim de fortalecermos a fé, o ânimo, a coragem diante das tribulações da vida e saindo daqui, Mestre amado, com o firme propósito de seguirmos as tuas pegadas luminosas. Abençoe e ampare a todos nós e graças te damos por tudo que recebemos na noite de hoje. Graças a ti, Senhor. Agradecemos a presença fraterna e aguardamos a todos na próxima semana. Muita paz.